Da ação penal, mudaram muitos artigos agora em 2019, olha, isso de amarelinho mudou. Por isso eu vou fazer uma gravação específica só para ação penal, porque não compensa fazer questões, porque vai cair alteração, não tem questão sobre isso ainda, tá? Então, da ação penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passa ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação será penal pública. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia irretratável depois de oferecida a denúncia. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, no caso em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Inserido agora em 2019, então nós vamos ler de novo. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. De novo, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima, o seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. De novo, se a vítima, o seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, em 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. De novo, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação do arquivamento, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a representação judicial. De novo, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. De novo, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estado e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.
28A, também inserido agora em 2019. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência, sem grave ameaça e com pena mínima do crime, não é pena máxima, pena mínima em abstrato, inferior a 4 anos, 4, pena mínima abstrata inferior a 4, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, acordo de não entrar com ação, de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente, ou seja, cumulativa e alternativa. Cumulativa e alternativa. Reparação do dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo de execução. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou interesse social ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução e que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesados pelo delito, ou cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. O disposto no caput deste artigo não se aplica às seguintes hipóteses: se for cabível transação penal de competência do juizado, nos termos da lei, não se aplica se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Também não se aplica o caput desse artigo se ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razão da condição do sexo feminino em favor do agressor. Não se aplica o caput desse artigo nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razão da condição de sexo feminino em favor do agressor. Em favor do agressor. Não se aplica esse artigo em favor do agressor, tá? Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, ok? Pelo investigado e seu defensor. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio de oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz
considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que se inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Então, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz vai devolver os autos ao Ministério Público para que inicie a execução do acordo perante o juízo de execução penal. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação do parágrafo 5º deste artigo. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Então, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Ok? A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Descumpridas quaisquer condições estipuladas no acordo, quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Então, descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão do processo. Então, o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também pode ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3º, parágrafo 2º deste artigo, que é ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. E a última alteração de 2019 aqui, no inquérito, na ação penal, a última alteração é essa aqui. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28. No caso de recusa por parte do promotor em propor esse acordo de não persecução penal, o investigado pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 desta lei. Artigo 28 diz: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parei então, as alterações pararam aqui no artigo 28A, que são vários incisos, parágrafos, e a próxima gravação começa no 29, ok? 2 partes.